Aumentei o volume, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Aham. Tá bom. Então, tem a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton. Mas essas coisas, pessoal, elas precisam de alguns exemplos, né? Tá bom, qualquer coisa fala. Vocês me falam, tá? É. Essas leis precisam de exemplos, tá? Que exemplos? Envolvendo, por exemplo, carro mesmo, trânsito, ônibus, moto, avião, você no trânsito, no carro, né, com alguém, você como passageiro, ou num ônibus ou no metrô, com certeza você já presenciou isso e você vai se lembrar disso, né? Que é o quê? A, Quando o ônibus está parado, ele dá partida, quando ele vai parar no ponto para alguém subir, ele para. Se você não está segurando no ferro em alguma coisa, o que que acontece com você em primeiro lugar, né? Que a primeira coisa que vai acontecer com o seu corpo é ele ir para frente, tá? Então ele vai para frente, certo? Isso a gente chama de inércia. Que é o quê? O corpo ele está em repouso e se alterarem, né, o estado dele, ele muda junto. Porque se o ônibus começa a andar, o seu corpo ele se move no sentido do ônibus, né? Do movimento do ônibus. Então, o ônibus vai para frente, o seu corpo vai para frente, ele é levado para frente. Então, ele vai com o ônibus, né? E isso é um fenômeno que a gente pode observar, né? Se você está no carro, sentado do lado do motorista, ele pisa no acelerador, né? Começa a andar o carro. Se você não está segurando em nada assim, pela inércia, o seu corpo vai ser lançado, né? Para frente. Lançado, não, né? Mas ele vai ser impulsionado para frente, tá? E eu não sei se alguém já viajou de avião, algum de vocês, né? Que acontece a mesma coisa. Então, percebam, se vocês assistirem um lançamento de foguete, esses que estão acontecendo atualmente, né, por exemplo, da NASA, né, da SpaceX, que eles estão lançando foguetes, assistam e reparem que na câmera, né, quando tem uma câmera que mostra dentro do foguete, é, os corpos são é, eles se movem, né, no sentido do movimento do corpo. Então, o foguete ele é lançado e os corpos eles se movem junto com o foguete. Eles não se mantêm parados. Então, na inércia, pela inércia, o mesmo, se você está andando de moto ou atrás de alguém de carona, né? É a mesma coisa. Então, os corpos não permanecem em repouso quando uma força altera isso deles, tá? Tudo bem? Então, isso seria a primeira lei de Newton. Ela fala também que o corpo ele vai em linha reta, né? Então, por exemplo, assim, um carro ele está andando em linha reta e você vai em linha reta. Pela inércia, você continua em linha reta, certo? O seu corpo ele está em repouso. Aí, pela inércia, o seu corpo ele vai ter a mesma velocidade do carro. Conforme o carro está andando, o seu corpo tem a mesma velocidade do carro, certo? Mesma velocidade. Inércia, né? Então, pela inércia, aí quando o carro tem que frear,
Imagina você dentro do carro, ele dá uma freada ali, parou, né? E parou e você, mas você continua, o seu corpo permanece em movimento, né? Em cima do banco, permanece. Quer dizer, continua o movimento dele, tá? Por inércia. E esse movimento, o Newton, olha aqui, o Newton, né, que formulou as leis dele, né, as 3 leis de Newton. A primeira lei, que é chamada de inércia, né, primeira lei de Newton, chamada lei de inércia, que o corpo ele permanece em movimento. Olha o que aconteceu com o seu corpo, né? O corpo continua em movimento retilíneo, né? Que quer dizer isso? Movimento em linha reta, certo? Movimento em linha reta, com velocidade constante. Quer dizer, a velocidade que ele estava, certo? A velocidade que ele estava. Aí eu estou no chat aqui, tá? Tudo bem? Então, pela primeira lei de Newton, o corpo continua o movimento dele com a mesma velocidade do carro, e quando o carro para, ele continua ainda a se mover com a mesma velocidade do carro, certo? Então, pessoal, a inércia ela é um estado em que o corpo continua, né, com a velocidade que ele estava, ou se ele está parado, ele continua parado, se nenhuma força for alterar aquilo, né? O corpo dá a sensação de se deslocar para frente, fica em movimento constante, certo? E no movimento de aceleração, o corpo tem a sensação de que vai para trás. Então, é que na frenagem, exatamente, você continua com a velocidade que você estava, pela inércia. E, e, e na aceleração, você vai para trás, assim, porque você está em repouso. E se você está em repouso, a sua velocidade é zero. Repouso, a velocidade é zero. Aí permanece parado, né? Quer dizer, ele ia continuar parado. Aí quando dá, você acelera um pouquinho, ele vai para trás porque ele estava em repouso ainda. Exatamente, a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei, né, que é sobre a inércia. A segunda lei de Newton então, assim, é bom vocês perceberem que tem forças aparecendo, porque a segunda lei de Newton é com essas forças que apareceram. Se você está, por exemplo, vendo um filme sobre trem a vapor, sabe, locomotiva a vapor, ou vendo um documentário, eu tinha até salvo um aqui que eu poderia colocar para vocês, mas ele mostra mais as locomotivas por dentro, né? A queima do carvão, algumas coisas assim. Mas se vocês assistirem um filme de o movimento da locomotiva, dá para achar no YouTube também, que tem algumas forças ocorrendo na locomotiva entre as rodas e os trilhos, certo? E tem algumas forças que não são de contato ali diretamente, elas são à distância. E estas forças juntas, elas estão fazendo o trem se mover, ele andar. A partir da segunda lei de Newton, começa a ter forças aqui, tá? Aí as forças aparecem e tudo muda. A gente começa a estudar pelas forças, fazer contas com as forças, para achar qual é o movimento final que fica, sabe? Que o movimento resultante, né? Certo? Então, a partir da segunda lei de Newton,
você começa a estudar o movimento. Só reparem uma coisa que dá para corrigir as questões da última aula, né? Aqueles da primeira lei de Newton. Mas a gente já volta nisso, tá? A partir da segunda lei de Newton, você estuda o movimento, né? Pelas forças. Então, tem expressões envolvidas aí? Sim, tá bom? Mas a partir daí é com as forças, tá? Então, uma das primeiras forças que a gente começa a estudar, uma que a gente abordou na última aula, pessoal, é exatamente a frenagem, né? Quando você freia o carro, dá aquela parada ali, pisou no freio, o atrito, a força de atrito entre a pista e a roda faz o carro parar. Então, você tem uma primeira força nesse instante aí, certo? Que é a força de atrito, que ela ocorre na frenagem. Então você tem uma força de atrito, né, entre a roda e a pista. Aí essa força de atrito, então, na frenagem, pisa no freio, ela aparece ali. Quem lembra que a gente falou que ela libera calor, né? Por causa que ela diminui a energia cinética das rodas, que a roda está girando, tem energia cinética. A força de atrito, ela dissipa a energia cinética e libera ela. E a energia acaba, né? Por isso. Então, pela força de atrito, ela freia o carro. Aí ela libera a energia do carro, né? Então, o que a força de atrito faz? Ela para o carro, certo? Você sabe para onde a força ali está quando freia o carro? Você pisa no freio, a força de atrito ela está para onde? Para cima, para trás, para qual é o sentido da força de atrito? Levando em conta que ela parou o carro, né? Aí vocês acham que vocês se lembram quando a mesma coisa no ônibus, quando o motorista pisa no freio, o ônibus para porque uma força de atrito dissipou a energia das rodas, a energia cinética, e fez elas pararem, né? Transformou a energia das rodas em calor, um pouquinho em barulho também, em som, né? E fez elas pararem. Então, para onde está essa força de atrito? Ela está, pessoal, exatamente para trás. Quer dizer, para trás sentido contrário ao movimento das rodas que elas estavam. Né? Se o carro estava indo para frente, a força de atrito é para trás. Se o carro estava indo para trás, é o contrário, certo? Se ele estava em marcha ré, tudo bem? Se ele estava em marcha ré, o atrito é contrário. Mas o atrito é sempre contrário? Não. O atrito, ele às vezes, ele que causa o movimento. Como, vocês já viram aquela pista de gelo? Não é de patinação. É pista que você arremessa um disco assim na pista. Aí você solta o disco na pista. E quem já viu esse caso aí? Se você solta um disco na pista, o que leva o disco para frente é o atrito, é a força de atrito. Nesse caso, ela que está causando o movimento do disco. Porque se você estudar as forças do movimento ali sobre o disco, é somente o atrito. Tem só o atrito ali.
A mesma coisa se você tiver de bicicleta e você pisar no freio dela, né? Pisar não, apertar a manopla do freio, né? Segura ali, aí a bicicleta vai parando. A força de atrito é ela que está causando o movimento ali, só que ela não tá, ela está dissipando a energia da roda, ela vai parar a roda, mas é ela que está causando o movimento, certo? Não tem outras forças que estão causando o movimento, é somente o atrito. Então, quando é só o atrito, ele pode causar o movimento também. É que nós vamos poder estudar isso, tá? Mas ele também pode. Sim, a segunda lei, exatamente. Segunda lei de Newton. A força de atrito, ela é uma das forças da segunda lei de Newton. Então, mas o atrito, pessoal, ele fica contrário, tá? Ao movimento, quando é frenagem, certo? Quando se está freando, o atrito é contrário. E quando está acelerando o carro? Quando está acelerando o carro, você pega ali, acelera ele, né? E nesse caso, o atrito ele é contrário ou tem o mesmo sentido? Se quando você está acelerando o carro está indo para frente, certo? Então o atrito ele está para qual dos lados? Ele está para frente também ou ele está para o sentido contrário ao movimento? Lembrando que o atrito... Isso mesmo. Ó, tem que estar para trás, exatamente. Assim, tem que estar para trás é a forma de falar, mas quando está acelerando, porque tem uma outra força, que é a força de contato mesmo do piso com a roda, tá? Essa força que impele, né, impulsiona o carro para frente. O atrito para trás, então em sentido contrário. Então o atrito ele está contrário ao carro. O carro está indo para frente, o atrito ele está para trás. Isso na aceleração. Na frenagem, o que acontece na frenagem? Nós falamos da bicicleta, né? Que a gente pode esperar ali na frenagem? Frenagem tem um atrito? Sim, certo? Quem que está parando o carro no atrito? Lembra a força do... Sim, não, ele ela está na roda, entre a roda e o chão. Está entre os dois. Vocês lembram que quando está acelerando o carro, né, a força de contato entre o chão e a roda, essa força é para frente, ela faz o carro ir para frente. Seria assim, né? Aí vocês podem tirar uma foto disso, tá? Peraí que eu não vi. Isso, porque ele fica gasto, né? Ele chama careca, né? Fica gasto, porque ele está... a cobertura dele tá gasta, desgastou, né? Porque você fica freando, usando freio, e freava o carro. Aí gastava borracha, né? Seria a sola da roda, tá? E aí o atrito ali era pouco, né? Ele diminuiu o atrito. E diminuía por causa disso, certo? Porque a borracha, no caso, a borracha se gastou, né? Por causa das vezes que você teve que usar ela. Aí, com uma força pequena, é exatamente isso. Uma força pequena diminui o contato entre o chão e a roda. Aí você pode correr o risco de derrapar, né? Porque você tem
pouco contato, a força de contato é pequena, precisa de uma força de contato para parar o carro, para frear ele. E sim, 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 é porque quando tem corrida eles trocam, quando tem as paradas, né? Exatamente isso. E vocês se lembram que então, quando o carro está acelerando, a força de contato entre o piso e a roda leva o carro aí para frente. O atrito ele está para trás, ele está em sentido contrário à força para frente. E quando o carro está freando, é o inverso disso, tá? Tem uma força de contato do chão com a roda que está diminuindo cada vez mais. Lembra a força para frente, né, do chão da roda? Está diminuindo, diminuindo, ela vai a zero, ela vai a zero. E, ao mesmo tempo, tem a força para trás, que é o atrito, que essa sim está aumentando. O atrito está aumentando de uma forma, pessoal, que se quando o carro está indo para frente, a força de contato do chão na roda é maior do que o atrito para trás, certo? Na aceleração, isso. O inverso, na frenagem. O atrito começa a aumentar, ele fica maior do que a frenagem, do que a força de contato para frente. Quando o atrito está maior do que a força de contato para frente, aí o carro vai parar. Ele começa a parar. Então, é exatamente isso que a Mayara falou. Um segundinho, peraí. Por isso tem que trocar. Sim, ele está para trás por causa que se for para frente, exatamente causa aceleração. É isso. Então, seria assim, ó, quando o carro está acelerando, você tem, por exemplo, você pode tirar uma foto, tá? Ele está, certo? Ele está em contato com a pista aqui. Nesse contato, nós temos a força de contato do chão na roda para frente, certo? Força de contato para frente. E nós temos o atrito da roda no chão. O atrito é da roda no chão e o atrito é para trás. Tudo bem? Quando são forças que precisam de uma orientação, vamos para um lado para o outro, nós pomos uma seta em cima delas, né? Então a força de atrito está para trás, assim, tá? E a força de contato está para frente, na aceleração, pessoal. E na frenagem é o contrário. A segunda lei de Newton, ela começa a aparecer aqui, e vocês já vão ver por quê, certo? Porque quando o carro ele está freando, certo? O mesmo carro, quando ele está freando, nós temos o inverso. Aquela força de contato para frente, ela fica assim agora. Ela fica menor. E a força de atrito da roda contra o chão para trás, ela aumenta. Olha ela aqui, ficou maior. Por que ela aumentou? Porque aqui é frenagem. Então, em um caso e em outro, você vai ter uma força maior do que a outra. Você vai ter uma força maior. Nesse caso, é a força para frente, nesse caso, é a força para trás. Isso, exatamente. É a segunda lei de Newton. Vocês lembram da locomotiva, né, que nós falamos ali atrás, né, agora há pouco? Na verdade, os eixos dela eu não fiz mais, então eu estou fazendo assim agora, tá? Só para nós vermos. E as rodas estão sobre os trilhos, né? Passando aqui. Então, vai ter uma força, certo? Força de contato dos trilhos sobre as rodas. E tem o atrito para trás. Tudo bem? É a mesma coisa.
O que leva o trem a ir para frente é a mesma coisa que leva o carro a ir para frente, que é a força final para frente ser maior do que a para trás. Por isso ele vai para frente. E isso é segunda lei, pessoal. Segunda lei de Newton, né? Ela fala que o movimento ele vai para onde está a maior força. Aonde tem a força maior, leva o movimento junto, certo? Então, por exemplo, aqui na locomotiva é isso que está ocorrendo. Se você pegar um avião comercial, né? Um avião a jato, é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa que nós temos, certo? Ele está na pista em contato durante a decolagem, né? Então, ele vai ter uma força para frente e tem uma maior, né? Força de contato para frente maior e tem uma força de atrito menor para trás. Mas isso é segunda lei de Newton. Deixa eu ver. Se usar o freio e aceleração na mesma força. Isso é uma coisa que não é muito de se fazer, porque assim, você está desgastando o freio, porque o freio ele é hidráulico, né? Ele é pneumático, assim, não exatamente. Ele não tem só ar, né? Dentro dele não é ar ali. Tem um fluido de freio. Mas o freio, ele sendo hidráulico, ele tem uma força. E a força do fluido, a força exercida no fluido, é transmitida até através do freio, né, até as pastilhas. Então, quando a força chega na pastilha, é igual uma pinça, assim, sabe? Ela pressiona a pinça e aperta ela. Aí, quando a pinça trava na roda, ela pressiona a roda, ela faz a roda parar. Aí o carro para, né, por causa da força do freio. Se você faz isso junto com a aceleração, você está assim, você vai gastar o freio. Sim, além de prender, né, você está gastando o freio, tá? Porque você está a frenagem, quando você freia, a frenagem ela é maior do que a força de contato para frente, certo? Porque você quer parar. Se você aumentar a força de contato para frente, aí você está utilizando o freio, você está desgastando ele mesmo, certo? Seria isso mesmo. Sim, sim, fica parado, só que mais do que isso, vai desgastando as pastilhas. A principal coisa que a gente tem que pensar, né, levar em conta, assim, quando você está no trânsito, é que você não pode pisar no freio quando não precisa, porque vai gastar a pastilha. Você não pode ficar trocando de marcha sem precisar. Por exemplo, você está numa avenida e você começa a aumentar a marcha do carro, certo? Sendo que não tem a velocidade, a pista, ela não está assim, assim, como ela não está boa, né? Ela não vai poder manter o seu carro numa velocidade daquelas. Então a pista tem falha, tem algumas coisas, tem trânsito, tem, enfim, né? Problemas na pista, algumas coisas que você não vai poder chegar na velocidade. Então você trocar a marcha, basicamente você está é, acabando, né, com a reserva de óleo, de lubrificação, porque o óleo lubrifica as engrenagens das embreagens e ele lubrifica o motor. Aí você tá fazendo o motor trabalhar mais, né? Você está fazendo o motor ele ter uma rotação mais alta e aí ele vai escorrer óleo lubrificante nele, mas
e a próprio motor, né? Você vai estar usando gasolina num volume maior, vai exigir do motor, né? O motor vai ficar fazendo as rotações dele numa velocidade maior. E assim são coisas que, tipo, você está acabando com a reserva de óleo e de água, porque a água para refrigerar o motor, então algumas coisas, né? Certo? Então, na segunda lei de Newton, nós encontramos a segunda lei de Newton, né? Uma relação de forças, né? Tem forças maiores do que outras aqui, ocorrendo. Aí vocês estão vendo que o sentido do movimento é no sentido da maior força, certo? Quando é a frenagem do carro, só uma coisa aqui, ó. Segundo a lei de Newton, não. Essa aqui, ó. Força igual. Estou no chat aqui, né? Só que essa força que ele colocou não é qualquer força, é a força resultante. E o que é a força resultante? Força resultante é aquela que sobra de quando você está freando o carro, por exemplo, tem uma força que sobra dali, né? Sobra entre a frenagem e a aceleração, uma menos a outra. Vai ter uma sobra. Essa sobra é a força resultante. Aí você tem isso aqui, né? Força resultante é igual à força de atrito a força de contato. Dá para ver aí? Força de atrito menos a força de contato. Aqui, ó. Peraí. Esse MA é outra parte da segunda lei, que é sobre a aceleração do corpo, né? Que se ele tem uma massa maior e uma aceleração maior, isso afeta a força resultante dele. E a gente viu isso no exercício na última aula sobre a frenagem, que se a massa do carro for grande, for maior, né? O carro faz uma força maior na hora de frear. Então ele estará fazendo uma força maior. Se a massa é maior, assim, em termos proporcionais, né? A força exercida, né? Então, isso vai ocorrer mesmo, pessoal. A força exercida, eu quis dizer, né? Força exercida é maior. Então, se você está num carro, por exemplo, um Corolla 2.0 ou um SUV da Toyota, né? Um Honda, esses carros assim mais potentes, que eles costumam ter uma massa maior, na hora de frear, eles exercem uma força maior e, por exemplo, carro bater em alguma coisa, a força que vai fazer contra você, sobre você, né, que está dentro do carro, é maior. Então, ele vai fazer uma força maior. Da mesma forma que a frenagem é maior, né, se a massa do carro é maior, a frenagem é maior e a força de contato que ele faz com você é maior. Exatamente, Mayara, é isso mesmo. Por isso que tem os airbags, que são balões de ar que diminuem a força de contato do carro sobre você. Eles diminuem a força de contato. Depende, sim, porque nós fizemos num exercício, né? Vamos ver aqui, ó. Depende, se a massa do carro for maior, a, a força de contato do carro sobre você vai ser maior. Por exemplo, aqui, ó. Se vocês não tiverem vendo, fala, tá? Esse aqui é um carro que vai frear, né? Um dos fatores que podem ser considerados para determinar a redução é a força produzida por eles. Quer dizer, se o carro vai parar mais rápido ou se ele vai demorar para parar. E a força da batida, né? A força de contato do carro sobre você
se ela vai ser maior ou menor, depende da massa, uma das coisas. E a outra é a velocidade que o carro estava. Ele vinha numa velocidade, certo? Então, por exemplo, antes dele frear, um pouco antes dele frear, se ele estava a 18 quilômetros por hora, se nós transformarmos quilômetros por hora para metros por segundo, dividir por 3,6 dá 5. Então, se o carro estava a 5 metros por segundo, é uma velocidade baixa, né? É uma velocidade pequena, tá? Tá. Então ele estava nessa velocidade, um pouco antes dele parar. Quando o motorista pisa no freio, ele começa a parar, porque a força de atrito aumenta, né? Ele demora 5 segundos para parar. Então, quer dizer, daqui você acha a aceleração dele, só que é a aceleração negativa, tá? Porque ele está freando, certo? Tudo bem? Então, aqui é a aceleração negativa. Aí você acha ela. 5 dividido por 5 é 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Só que é negativo. Isso é negativo, até porque ele está parando. Então, essa aceleração, ela está na segunda lei de Newton. Se essa aceleração for menor, a força exercida na hora de frear é menor. Então, assim, se o carro vinha numa velocidade menor, né, e ele parou em mais tempo, por exemplo, né, ele freou em 5 segundos, a aceleração dele foi baixa, né, foi 1 metro por segundo ao quadrado. Então, é uma aceleração baixa. Então, a força a força resultante que está parando o carro, que no caso é o atrito, ela é pequena. Aí, quando a força de atrito é pequena, pessoal, a força de contato para frente é pequena também. Então, vocês lembram, né? O atrito ele é maior do que o contato porque o carro está freando, certo? O carro está freando, o atrito é maior que o contato. Então, o contato é pequeno, tá? Isso faz com que a força de contato seja pequena do carro. Por outro lado, se ele tivesse numa velocidade maior, por exemplo, essa aqui, 50 km por hora, para parar em 5 segundos, vamos assim dizer, né? A gente quer que o carro pare em 5 segundos. Ele estava 50 km por hora, certo? Se dividir por 3,6, dá aproximadamente 17, pelo que eu lembro, deixa eu pegar aqui, mas aí você divide, né, por 3,6. Deixa eu ver quanto vai dar aqui. Ó, 13,8, né? Certo? Então, ele vinha a 13,8 metros por segundo, velocidade maior. Então, a aceleração dele negativa vai ser maior aqui. Certo? Quando a aceleração é maior, a força resultante que está parando o carro, no caso a frenagem, é maior. Aí a força de contato para frente é maior também. Se tiver uma batida, a força de contato do carro sobre você é maior, certo? Então depende da massa do carro e depende da velocidade que ele vinha. Tudo bem? Certo? A gente que vai, enfim, vai ocorrer no carro, né? Aí vamos ver aqui uma coisa. Espera aí. Já comecem a tirar fotos, fazer perguntas, né? Podem fazer essas questões. Se tiver alguma dúvida, sim. E tudo bem, ó. Se ele não der tempo de só 10 metros
quilômetros. Então, mas aí, neste caso, Mayara, o tempo, ele é em segundo plano, assim. Não, não, não precisa, assim, calcular o tempo, porque se a velocidade que o carro vinha, na verdade, assim, o carro vinha numa velocidade menor, ele vai, isso influencia que a aceleração dele para parar ou desaceleração seja menor, independente do tempo. E influencia que a desaceleração dele seja maior. Se ele vinha numa velocidade mais alta, isso influencia que a aceleração dele seja menor, maior, né? Maior. Então, quanto maior a aceleração, maior é a força resultante que o Newton colocou na expressão dele, tá? Então, a força de frenagem aumenta e a força de contato para frente aumenta junto, certo? Beleza? Porque uma segue a outra. Isso influencia, né? O que ele quis dizer na expressão é que a velocidade que o carro estava influencia isso, a força resultante sobre ele, tá? Vamos ver. Isso, exatamente. Eu acho que o exercício que você me enviou até, ele falava dessa questão, você transforma quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6, tá? Você faz assim, né? Ó, você divide por 3,6. Então, 18 dividido por 3,6 dá 5. 50 quilômetros por hora. Então, aí é o inverso. É o inverso. Para 100 quilômetros por hora, é multiplicado. Peraí. Depois você sobe para 3.600 para dar em horas. E sim, você pode fazer isso, sim. Mas se você dividir por 3,6, já dá direto, né? Diretamente aqui. Aí você não precisa transformar 5 metros por segundo de novo. Porque, na verdade, isso é porque na expressão, quando você vai usar a segunda lei de Newton, tem que ser em metros por segundo, né? Aí fica em metros por segundo já, quando divide por 3,6. Aí, tipo, no caso você fez, deu 5 nesse, aí não precisa transformar para horas ou para minutos, porque a unidade já deu em segundo. Não, por nada. Certo? E aí, nesse caso, a força resultante sobre o carro aqui é o mesmo carro, tá, pessoal? Tem a mesma massa, é o mesmo carro. A força resultante sobre ele aqui é maior. Então, vamos chamar de força 1, né? Ela é maior, não, é menor, tá? Menor. Essa aqui, a força 2, força resultante 2, ela é maior. Tudo bem? Então, a força resultante 2 é maior, vai gerar um atrito maior e uma força de contato maior também. Aí, como você falou, os airbags são por causa disso, tá? E a terceira lei de Newton, pessoal, ela continua nesse ponto do mesmo jeito. Porque quando um carro está sendo parado, você tem que frear. Para parar o carro, isso depende do terreno, por exemplo. Isso aqui é um pântano, né? Se você tiver em pedregulho ou você tiver em asfalto, essas coisas influenciam, não influenciam na frenagem também? Se você está em pedregulho, se você está no asfalto ou se você está em lama, certo? Então, com esses exemplos, nós podemos ver a terceira lei de Newton. Se você estiver freando num pedregulho, tipo estrada de pedra,
Não, não, não. Na lama, assim, se você acelerar, aumentar a aceleração, o coeficiente de atrito dinâmico, que chama entre a roda e a lama, é muito baixo. Então, não tem força de atrito aqui. Se você ficar acelerando o carro, ao invés da roda fazer assim, o sentido do giro dela para trás é porque é força de atrito, né? Atrito da roda contra o chão, exatamente, vai afundar mais, porque o atrito é pouco, então vai ficar a força de contato maior do que a força de atrito. De onde vem a força de contato? Sim, porque a força de contato vem do motor. Essa força não muda. O motor do carro ele tem uma potência dele, né? Então a potência não muda. Então essa força não muda. Aí a roda ela vai começar a girar ao contrário, ela vai para frente. Nessa figura vocês estão vendo que ele está espirrando lama para frente, você está vendo? A lama ela está indo para frente, não tá? Porque a roda está girando para frente. Quanto mais você acelerar, se você ficar acelerando, vai ocorrer isso. Então o carro vai afundar. Tudo bem? Porque aí também tem a força gravitacional, né? Isso pela terceira lei de Newton, porque quando você exerce uma força, pessoal, tem uma força igual e contrária a ela sendo exercida. Então, por exemplo, quando você está acelerando na lama, então, eu acho mais difícil dele sair da lama. Aí, depois dele sair, é outro caso dele pode bater mesmo. Mas enquanto ele está aqui, por exemplo, você está no carro e você achava que você tinha que acelerar para tirar ele da lama, certo? Aí você pisou no acelerador. Aí, pela terceira lei de Newton, você aumentou a força de contato, não aumentou? Você está tornando ela maior, certo? Aí, pela terceira lei, tem uma reação, tem uma força igual e contrária a ela no sentido oposto. Então, por isso que o carro não sai, ele não vai para frente. Porque quanto mais força você faz no contato, maior é a força de reação para trás. Aí o que, que ela vai fazer? Ela vai deixar o carro parado ali. Ele não vai se mover. Apesar de você estar girando a roda para frente, ele nem vai se mover nem para um lado nem para o outro. Aí o carro vai estar parado e aí ele começa a afundar, né? Força gravitacional. Então, para a gente tirar o carro da lama, uma coisa que você podia fazer é parar de acelerar. Uma coisa que você podia fazer é parar de acelerar, porque se você solta o acelerador, a força de contato vem para cá, ó. Olha como ela fica. Então, pela terceira lei de Newton, a força de reação ela fica assim também, menor. Isso facilita, porque quanto menor é a força que está indo para trás, que ela, na verdade, que está prendendo o carro na lama, né? Quanto menor essa força, é mais fácil para você tirar o carro. Aí você vai conseguir tirar ele num determinado instante, né? Se você ficar acelerando ali, certo? Então, quando nós estamos, por exemplo, numa estrada de pedregulho, pedregulho é diferente de asfalto, que é diferente de terra, certo? É diferente. Se você está no pedregulho, o atrito é menor, é mais baixo. Não, não, não ajuda. No pedregulho, o atrito é menor. Então, a força de atrito é menor. Voltando às forças, né? Força de atrito é menor. Aí você tá, na verdade, você está freando aqui, certo? Frenagem. Na frenagem, o atrito é maior do que o contato, certo? Mas o coeficiente de atrito aqui
Então, mas aí você tá na lama e você vai afundar também. E quanto mais pessoas entrarem junto com você, mais pessoas vão afundar. Não, não é? Porque aí você imagina, se o carro afunda na lama, nós também, né? Isso, isso, porque aí, no caso, o atrito é menor, certo? Tudo bem? Então, é, na hora de você frear, né, ele não vai frear bem, pessoal, ele não vai frear, você vai pisar no freio, só que ele não vai parar muito bem, não vai parar rápido, né? Já numa asfaltada, numa estrada assim, ele já vai parar mais rápido. Por quê? Sim, exatamente. Se você frear mais forte, ele vai espirrar a pedra, certo? E se você acelerar, a mesma coisa, se você acelerar no pedregulho, ele vai espirrar a pedra para trás, porque a roda vai estar girando para trás, né? Ela vai estar girando assim, certo? Tá espirrando pedra para trás, certo? E o atrito entre a roda e o chão é pouco, então a força de atrito é pequena e, assim, pela terceira lei de Newton, né? Você está acelerando no pedregulho, vai gerar uma força igual para trás da sua força de contato. E essa força ela vai, tipo, o carro não vai andar, certo? Porque essa própria força de atrito está prendendo, tá parando o carro, né? Não igual na lama, certo? Mas ela está bloqueando, né? Ela está parando o movimento do carro de ir para frente. Junta com as pedras e gasta, sim. É isso que acontece. O atrito para trás ele se junta com a força de reação, né? Essa força da terceira lei de Newton, que é a força de reação. A gente fala assim, tá? É a força de reação, a força de contato, né? Então ela se junta e desgasta, sim, isso acontece, sim. E é mais difícil de você andar com carro. Aí, tipo, uma coisa que você pode fazer é acelerar mais devagar, certo? E quando você está freando é a mesma coisa, ó, a força de atrito é para trás, vai dar uma força para frente, uma força de reação. Vão anotando aí, a gente pode escrever ela assim, tá? Quando é reação, que vai, tipo, vai ser para frente. Então, ela vai ser maior. Se o atrito aumenta, a força de reação aumenta, né? E ela se junta com a força de contato também. Mas com a força de reação maior, tipo, para o carro, né? Ele fica equilibrado assim, ele fica no lugar. Aí ele não vai para frente também. Então, nesses casos, a gente tinha que ir mais devagar, tá bom? Nesses casos das pedras, você não para o carro porque precisa, e sim porque senão eu vou a pedras, Já na parte da lama, eu preciso parar, o carro se acelerar, não sai do lugar. Isso, exatamente. Assim, o caso do pedregulho é uma forma de falar que você, tipo, não só jogar as pedras para trás, mas se você faz uma força maior para sair com o carro, essa força de contato aqui, pela terceira lei de Newton, vai gerar uma força maior para trás. Aí, tipo, só que essa força, elas são menores do que na lama. Porque na lama essas forças iam ser maiores, porque você está fazendo mais força com o acelerador, né? No pedregulho você já faz menos. Então, ele perde aceleração no pedregulho, mas já é menos do que na lama. Tanto, por exemplo, que se você acelera no pedregulho, a força de contato é menor, porque aqui no pedregulho já tem um pouco mais de atrito,
né? E a força de contato no pedregulho, ela já é um pouco menor, assim, tipo, para o carro começar a andar. Então, ele começa a andar com uma força menor, porque aqui o atrito, certo? O atrito é maior, então a força para que o chão é maior. Aí, quando a força que o chão faz contra o carro para frente é maior, o carro ele vai com menos esforço, tá? Precisa de menos força de contato no motor para fazer ele andar. E por que ele vai com menos esforço? Por causa que aqui o atrito é menor, então a força de o carro ele anda pela reação, né? A força de contato do chão contra as rodas. Então, assim, aqui no pedregulho, ele não precisa fazer muita força no motor, e aqui ele anda pela reação, força de contato. Então, assim, só que mesmo assim, você vê que a força de contato é menor aqui, certo? Então, o carro ele já consegue sair do lugar. O que vai acontecer aqui? Ele já consegue começar a andar com uma força menor do que da lama, uma força menor. Aí o pedregulho ele desacelera o carro, ele para o carro, sim, mas menos do que aqui, do que na lama, certo? Porque aqui a força de atrito que empurra o carro para frente, né? Atrito do chão contra as rodas, é uma força que é menor aqui, né? É uma força pequena em relação aqui. Então, o carro ele já pode se mover, enfim, com menos esforço, tá? Com menos força. Então, ele consegue se mover. No asfalto, é mais ainda, porque aqui o coeficiente de atrito é maior ainda, é mais alto do que no pedregulho e na lama. Então, se você se lembrar da rua, por exemplo, da sua casa da escola, né? Que se você veio de carro, como é asfaltado, o carro ele anda com menos a, 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 você precisa fazer menos força no motor para ele andar, né? Então, isso pelo atrito, o atrito ser mais alto da roda com o chão. Então, gera uma força de reação, força para frente. Ficou muita coisa no desenho, né? Força de reação do chão contra a roda para frente. E essa força, ela é maior, porque o atrito é maior. Então, essa força é maior. Aí você pode imaginar assim, né? Aqui é asfalto, tá? O atrito é maior, força de atrito é maior, ele gera uma reação, força do chão contra a roda, maior também. Só que tem que ser igual, né? Terceira lei de Newton. Gera uma reação maior. Então você move o carro com mais facilidade, né? E com menos esforço do motor, né? Menos força do motor. E aí, então, a terceira lei de Newton, pessoal, na verdade é ela que explica o movimento do carro na pista. Por exemplo, de asfalto, na pista de pedregulho, porque aqui o atrito é menor, tem menos atrito, né? Então, a força de reação para frente do chão contra a roda é menor. Então é mais difícil de o carro andar aqui, certo? Dele começar a andar aqui, é mais difícil. Aí você tem que fazer uma força maior no motor. E na lama é mais ainda, porque aqui o atrito é quase zero. Então, mesma coisa. Força de atrito menor, força de contato menor na lama. Só que na lama você, tipo, fica preso porque as duas ficam iguais, né? Quando você está acelerando o carro mais, você está aumentando a força de reação para trás e está prendendo o carro, né? Então aqui ele já, por exemplo, no asfalto ele consegue ir já, tá? Com menos esforço, né, do motor.
Ele perde... no asfalto ele vai mais rápido, porque não tem nenhuma força no caminho para parar o atrito. Exatamente, olha, no asfalto ele está mais rápido, na verdade, porque o atrito é maior e sim, não tem força para frente para parar o atrito. E o atrito é maior aqui. Atrito é maior, ação e reação. A reação é em sentido contrário, é a força para frente, tá? Força do chão contra a roda, ela é maior também, porque se o atrito é maior no asfalto, nessa pista aqui, a reação a ela é maior, será maior. Então, tipo, o carro ele vai com menos esforço do motor. Essa força a gente tá dizendo, turma, que é a reação, tá? Ação e reação. Terceira lei de Newton. Deixa eu ver. Sempre fala que andar no asfalto... sim. Exatamente. Exatamente isso. E na apostila, nós temos alguns exercícios para a gente tentar fazer. Vou postar no Classroom depois da aula, tá? Sim, quanto maior o atrito, melhor para o movimento, sim. Os freios ABS, uhum, os freios ABS, eles são assim, eles têm um atrito maior, mas tem que ser bem, tipo, bem liso, o coeficiente de atrito bem alto, para dar uma aderência, ter uma aderência, né? O freio ABS, ele faz isso. A, a capa dele, né, da roda em freio ABS, ela é de material aderente para aumentar o atrito, que se você tiver que freada brusca, né, frear rápido, mesmo que o terreno seja de pedregulho, por exemplo, que o atrito é menor, né, mesmo que você esteja em menos atrito aqui, se você tiver num freio ABS, a força de frenagem ela é maior, porque a aderência da roda aumenta. Aí, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força para frente aumentará, né? Aí a força para frente, que faz o carro andar para frente, né? Ela vai aumentar, tá? Aí a força de atrito sendo maior, a força para frente sendo maior, o carro ele vai, além dele andar mais facilmente para frente, se tiver que frear rápido, ele vai conseguir frear, porque ele vai poder fazer uma força de atrito maior. Se vocês se lembrarem da última aula, turma, quando você fala freagem, a força de atrito, ela depende disso aqui, né? Então, vamos escrever o que é isso aqui? É a quantidade de movimento, que a gente chama de massa vezes velocidade, tá? Quantidade de movimento e o tempo. Então, é o que nós falamos, né? Quanto maior é a velocidade que o carro vinha, maior é a força de atrito para parar o carro. E menos tempo ele vai ter para parar, certo? Se ele tiver que parar o carro rapidamente, menos tempo ele tem. Quando é freio ABS, a força de atrito é maior. Então, assim, mesmo que o atrito com a pista seja baixo, ele faz uma força de contato pela ação e reação que é maior. Então, ele consegue acelerar e ele consegue frear. Se ele tiver que frear, ele consegue frear mais rápido. Mesmo aqui no pedregulho. Se tiver no asfalto, mais ainda. Aí, tipo, e isso aumenta isso aqui, ó, o atrito, tá? Quando o atrito aumenta, a força de contato aumenta junto, né? Então, o carro ele faz mais força. Um carro, por exemplo, de direção hidráulica e freio ABS, por causa dessas coisas, né? Ele faz mais força. Se ele tiver que fazer uma força para parar o carro, a força dele é maior. Então, a força dele é maior.
certo? Quer dizer, aí, por exemplo, uma batida vai ser maior também, mas a frenagem vai ser maior. Então, é, por causa disso, é bom ter isso. Roda assim, né? Certo? Deixa eu ver. Força depende da massa vezes... Isso, é. Sim, exatamente. Então, asfalto liso. Aí, tipo, no caso, menos um atrito maior e com freio ABS mais atrito ainda. Praticamente você vai parar eu acho que em torno disso aqui, ó. Depende do carro, né? Mas em 5 centésimos de segundo, aproximadamente, né? Vai demorar para você parar totalmente o carro, no caso de um freio ABS, tá? É, certo? Se não for freio ABS, aí já sobe um pouquinho, aí vai para um meio segundo, mais ou menos. Esse é com e esse é sem. Calma, é freio, mais exatamente, força do motor maior, força de atrito, força maior, né? Força de motor maior e a força de atrito é maior. Então, tipo, a força de para frente de reação, né, do chão contra o carro maior também. É mais potente sim. Aí demora menos. Se o carro for mais potente, demora menos para frear. Por exemplo, mesmo que ele não tenha ABS, mas do mesmo jeito que eles fazem teste de aceleração, eles fazem teste de frenagem. Vocês lembram dessa aula? Que nós falamos da Ferrari, do Corolla, do Palio, do Corsa, né? Então, do mesmo jeito que a aceleração aumenta com a força do motor, a frenagem aumenta junto, certo? Então, se você está num Corolla, você consegue frear em menos tempo, fazer aquela frenagem rápida, sabe? Você consegue fazer isso lá. Tudo bem? Então, se a gente voltar aqui, revestido paralelepípedo de pedregulhos, né? É a pergunta. É a mesma coisa de parar um carro em um terreno asfaltado e parar em um terreno de paralelepípedo ou pedregulho? Quais fatores influenciam nessa desaceleração? Essa foi uma questão da E, pessoal. Questão da E. Tipo, se o carro ele tem potência de chegar a... Vamos ver. Chegar por hora, a cada 10 minutos ele em 10 minutos também. Demora mais para frear. Sim, cada 10 minutos ele freia mais também. É proporcional. É ação e reação, né? Que é a terceira lei. Então, ele freia mais rápido também. A frenagem é mais rápida. E eu vou pedir para vocês, pessoal, tirarem uma foto dessas figuras aqui, ainda que esteja assim, né? Mas tira uma foto delas, tá? Por exemplo, para quando vocês forem fazer, ou eu tiro um print, eu faço e mando, eu coloco no Classroom também. Ou vocês querem tirar? Pode ser eu, então? Eu já estou tirando. Peraí, eu já vou ver, Mayara, só um minutinho. Se alguma dessas freadas o carro pode capotar, sim. Não, com freio de força de atrito maior, não. Não, aí no caso não. Aí ele para mais rápido. Mesmo que a velocidade dele esteja alta, voltando a isso aqui, né? Força é a quantidade de movimento dividido pelo tempo. Mesmo que a velocidade do carro esteja alta, ele venha numa velocidade alta, com um freio ABS ou um motor mais potente, ele freia em menos tempo, é mais rápido. Então, a força de frenagem aumenta, o tempo de frenagem diminui, tá? E isso depende da velocidade. Para uma determinada velocidade, se o tempo é menor, a força de frenagem é maior. Não tem risco dele capotar.
porque aí ele vai prender no asfalto, né? Certo? E nem de derrapar, que quando ele perde o contato com o asfalto, né? Certo? Aí a roda para de girar. Vocês já viram isso, né? Quando tá numa frenagem, de repente perde o contato com a pista, aí a roda ela fica parada, né? Você tá querendo frear, ou seja, você quer aumentar o atrito, mas não consegue, porque ela perdeu o contato com a pista. Porque você quis frear rápido, né? Uma freada brusca em pouco tempo. Então você fez aumentar a força. Quando você aumentou a força de contato para frente, então você aumentou a força de contato para frente. Aí você tira o contato da roda com a pista. Certo? Porque não tem um atrito para isso, né? Então você está aumentando a força de contato e o pneu perdeu o contato com a pista, ele saiu. Aí, tipo, ela não gira, né? Ela não gira mesmo, né? Perdeu o contato com o atrito. Porque você foi fazer uma frenagem maior, a força de contato aumentou e tirou o pneu da pista, levantou ele, né? Então, deixa eu ver aqui. 200 quilômetros, se quiser frear bruscamente, pode capotar? Então, aí sim, né? Não, eu achei que você estava falando outra coisa. Se você está a 200, sim, porque aí acontece a perda de contato. Ele derrapa e pode capotar, sim, ele pode virar. Não no caso de ser um carro mais forte, né? Potente, freio ABS, não. E ainda mais se a pastilha tiver gasta, isso. Se ela tiver gasta, aí que assim o atrito não vai ter mesmo. Então, quando você tenta parar o carro, pessoal, nesses casos, você está fazendo uma força para frente, né? Maior, porque você quer parar o carro. Então, essa força tira o contato do pneu com a pista e levanta ele. Aí pode acontecer isso sim, que a Mayara falou. Deixa eu ver. Se tiver, isso, sim. Então, só um segundinho que a gente vai resolver esse caso do pedregulho e do paralelepípedo, tá? Espera aí. Se vocês tiverem uma questão, assim, alguma coisa, pode falar também, tá? A gente podia até voltar nisso numa outra aula, a gente vai voltar nisso numa outra aula, no segundo bimestre, talvez. Então, assim, isso é uma coisa muito comum de a gente estudar, de frenagem, de cuidados com o carro, manutenção, cuidados básicos, né? Então, o que acontece? Onde é mais fácil? Se você tiver que parar em um terreno revestido, paralelepípedo e pedregulho ou asfaltado? Aonde que vai parar o carro? No asfalto ou no pedregulho? Se tiver que parar o carro, freada brusca, você tem que parar o carro. Aonde que você consegue parar ele mais rápido? Se você estiver no asfalto ou no pedregulho? Isso mesmo, aqui no asfalto. Coeficiente de atrito é maior, força de reação para frente é maior, né? Então, o carro ele vai com menos esforço seu. Da mesma forma, se você tiver que parar o carro, ele para com menos esforço. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí aqui nós temos, um veículo de 1 tonelada trafega em uma via local plana de paralelepípedo.
cujo coeficiente de atrito dinâmico quando está seco, né, é 0,76, e quando está molhado é 0,60. Quando o piso está molhado, diminui o atrito, tá? Qual seria a força de atrito entre a superfície em um dia seco e em um dia de chuva? Isso mesmo. Menos esforço no asfalto. Esse aqui, pessoal, é a expressão. É mais difícil. Esse aqui é a expressão da força de atrito. Não. É a terceira lei de Newton. É ação e reação, né? Quanto mais força você faz, porque aqui o atrito ele tá baixo, tá bem baixo. Quanto mais força você faz para frente, mais força para trás ela aumenta. Aí você está prendendo o carro, exatamente. A expressão da força de atrito, ela é assim, isso aqui vocês vão ter que anotar, tá? Mas eu vou tirar um print também. Isso aqui é a força normal, Fn, né? Que ela é basicamente o peso, a força gravitacional. E o que é a força gravitacional? É a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Certo? Então, a gente vai calcular a força de atrito num piso seco e num piso molhado, sabendo que no piso seco, esse aqui é menor, esse aqui é mais baixo. Mais alto. Mais alto. Pista seca, ele é mais alto, né? Então, vocês vão calcular a força de atrito. Primeiro caso, quando é assim, piso está seco, aí o coeficiente é 0,78. Aí que vai ficar ali? 0,78 vezes a força gravitacional. Qual que é a força gravitacional, turma? Qual que é a força gravitacional? Obrigado, Mayara. Força gravitacional é essa aqui mesma, né? Então, ó, massa, gravidade. Se você tem a massa, você acha ela. Porque a massa é 1 tonelada, aí precisa transformar para quilos ela, né? Então, 1 tonelada é... Alguém sabe quanto ela é em quilos? Vou ver se o pessoal lembra de tabelas de medidas. Se vocês tiveram, né, no ensino fundamental, exatamente, né? Vocês tiveram, né? Então, 1.000 quilos, muito bem, viu? É isso mesmo, 1.000 quilos. Existem formas para... Não, tem sim, Mayara. Aí vocês vão ter que anotar elas, porque as próprias forças têm fórmulas, tá? Por exemplo, a gravitacional, né? Isso mesmo. 100 vezes 0,78. Não, 100 vezes 10, né? Porque aí tem o G. Lembra do G? A gente não falou dele ainda, mas ele é a força gravitacional que a Terra faz nos corpos. Então, você, o carro da sua casa, o computador, o notebook, todos estão atraídos com esta aceleração. Isso aqui não é uma força, tá? É uma aceleração, ela é para baixo, né, da gravidade, né? E ela tem um valor constante, tá? Quando fala constante é que é igual, que é esse aqui. Certo? Então, é 10, né? 1.000 vezes 10. Certo? Tudo bem? Isso aqui é a força gravitacional. Vocês vão calcular ela, pessoal. Fazer 1.000 vezes 10. Não sei se você falou aqui. Aí tem que multiplicar por 0,7, por 10 primeiro, né? 1.000 vezes 10. Aí vai dar um valor, né? Aí o valor que der multiplica por 0,78, que é o quê? O coeficiente de atrito da pista seca. Então, o que deu aqui multiplica por esse aqui. E vai dar essa aqui, tá? A força de atrito.
vai dar a força de atrito. Então, vocês vão fazer isso na pista seca e na pista molhada. Na pista molhada, a mesma coisa. Vai pegar a força gravitacional, isso. Eu vou tirar os prints também. E depois multiplica. Só que aí na pista molhada é menos o atrito, né? Ele é mais baixo, tá? Após responder as questões dos itens anteriores, você deve ter percebido que para evitar acidentes é importante que os veículos respeitem as sinalizações das vias e trafeguem com velocidade reduzida em dias de chuva, em especial em vias com grande fluxo de pessoas, né, como escolas, hospitais. Mas assim, essa parte eu acho que vocês sabem, né, que não pode acelerar em rua da escola, igual a rua da nossa escola, em hospitais, próximo a hospitais. Não pode fazer isso, tá? Tudo bem? Mas quem quiser fazer a G, pode fazer. Fica no seu cargo, assim, você que escolhe, tá? Se você quiser fazer a G é opcional, então. É mais para você falar que você sabe, porque tem que ir numa velocidade baixa. Tinha sim, tinha sim. Mas aqui é só isso mesmo, tá? Por isso que, exatamente, porque a gente já fez a G, nos exercícios anteriores, não precisa fazer aqui de novo, né? Terceira lei, turma, ação e reação é o que nós falamos, né? Se você estiver na lama, quanto mais força você fizer para sair da lama, maior é a força para trás de reação, aí vai ser mais difícil de sair dela. Aí você vai ficar preso, tá? O que você poderia fazer para sair da lama? Isso o exercício propõe, né? O que você poderia fazer para sair da lama, para tentar tirar o carro da lama? O que você poderia fazer para tentar tirar o carro da lama? Com base no que nós vimos aqui, né? Se você tiver sozinho, se não tiver ninguém com você, você poderia fazer diminuir, né, a força. Porque se a força de contato para frente é menor, vai diminuir o atrito pela terceira lei. Assim. Então vai aquela força que estava prendendo o carro na lama, ela vai diminuir. Aí com isso você pode tirar o carro da lama. Então eu acho que no caso não, porque assim o atrito é bem baixo, mesmo que você coloca uma borracha assim bem grossa, igual esse próprio carro parece ser assim, né? Uma 4x4, né? Acho que é uma picape, né? Mas esses carros eles já são grossos aqui, a parte dos pneus deles, e mesmo assim ele afunda, ele para, né? O principal que o exercício queria saber é a força, assim, o que você pode fazer com forças, com as forças que você está fazendo no carro. Então, pela terceira lei de Newton, você está fazendo uma força para acelerar o carro, e essa força, quanto maior ela for, mais difícil vai ser, porque pela ação e reação, a força para trás aumenta. Aí ela vai aumentar, aí você vai ficar ali, né? Então tem uma coisa, isso, exatamente, é que uma coisa que você pode fazer para tentar tirar o carro da lama, que é isso mesmo, Rafael. É isso mesmo. Mas e os carros que tração nas rodas? É um caso particular, né? Porque tração nas quatro rodas é mais forte já a aderência, né? Pode ser que você consiga, não sei. Eu acho que pelo experimento, ele ainda ia ser difícil de tirar ele da lama, mesmo que ele tiver tração nas quatro rodas. Mas você pode tentar, né?
Mas, assim, o principal é sobre as forças, tá? O que ele quer saber é sobre as forças. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Nessa atividade. Tração é uma força adicional que nós colocamos na transmissão do carro, e a transmissão, ela transmite a força do motor para os eixos, e os eixos transmitem para as rodas, né? E leva para trás também. O carro ele pode ter tração nas duas rodas da frente e não ter nas de trás, ou ele pode ter tração nas quatro. É uma força a mais que os carros têm para aumentar a aderência, né? Porque quanto mais força tem de atrito, mais força é de contato do chão contra a roda na pista e mais o carro anda. Então, por exemplo, tração nas quatro rodas é para você andar em montanha, em terreno de pedra, pedregulho, né? Esses pontos assim. Mas na lama eu não sei, pode ser que você consiga. Deixa eu ver. Já teve, acho, sobre esse assunto? Ah, teve sim. Mas não desse jeito aqui, com a terceira lei de Newton, né? Vai ter atividade no Class? Vai sim, eu vou colocar daqui a pouco, tá? E, pessoal, talvez a gente já esteja bem perto de... Deixa eu ver aqui. Não está, não. Pode deixar. Então, qualquer dúvida me fala, tá? Obrigado, tá, de vocês terem estado aqui. E eu vou fazer o upload do vídeo e ele vai estar no YouTube, no Classroom também, tá bom? Certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço para vocês, viu? Obrigado, até a próxima. Qualquer coisa vocês me chamam.